Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, num com suad mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venerabibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o curso sobre marxismo cultural e teologia da libertação. Bom, é um curso em que eu vou precisar delinear com um pouco de calma o que é exatamente o marxismo cultural e como toda este desenvolvimento do marxismo cultural que aconteceu fora da igreja, acabou entrando na igreja por dentro, tomando-a e causando uma situação muito semelhante em termos de caos dentro da igreja, de desestruturação, análoga ao que aconteceu lá no século IV com o arianismo. Eu descrevi com um pouco mais de riqueza de detalhes o que aconteceu na controvérsia ariana com o santo Atanásio, que foi o principal ator contra a heresia ariana no século IV. E é importante a gente compreender o caso da heresia ariana, porque a gente consegue ter uma situação análoga ao marxismo cultural que aconteceu no século IV. Né? Então, trocando em miúdos, a heresia ariana dizia que Jesus Cristo não era Deus, era a primeira criatura criada por Deus. Ele não era da mesma substância do Pai, mas ele era semelhante ao Pai, né? E apesar de ser a principal criatura de Deus. E essa heresia tomou conta da igreja a partir das ideias de Ario, e Ario era um grande intelectual do seu tempo. Ele era um homem que, apesar de ser um oriental, ele tinha formação na dialética grega, era um homem que praticava ascese, oração. O Daniel Rops, historiador da igreja, diz que ele tinha uma espécie de áurea de santidade em volta dele. Era um homem treinado na parte da intelectualidade, inclusive do seu desenvolvimento de vida espiritual. E o Ario, ele tinha essa capacidade intelectual e uma capacidade de articulação muito grande, né? O próprio Daniel Rops usa uma palavra muito importante em relação ao Ario, o herege, que é a sedução. A sua ideia era uma ideia de sedução sutil, que foi tomando conta da igreja depois que a igreja cessaram as perseguições na igreja, a partir do edito de Milão, 313, e a igreja então começou a gozar de uma paz, a heresia surgiu, começou a tomar conta, e foram necessárias uma série de ações, como o Concílio de Nicéia, Constantinopla, a condenação do Papa Damaso, em 377, do arianismo como heresia, a própria morte de Ario, o surgimento de Santo Ambrósio em Milão, e as ações que o próprio Atanásio, na época do Concílio de Nicéia, era um diácono na igreja, foi quem, com espírito, uma alma indomável, combateu o arianismo com todo o seu ser, com toda a sua verve, por amor à verdade, à igreja. Então, o marxismo cultural, ele é o ar que nós respiramos, né? Ele é a realidade que nós vivemos, ele vamos dizer assim, aquilo que conseguiu, assim, com um êxito impecável, principalmente no Brasil, tornar-se o ar que a gente respira, a água na qual nós nadamos. E como o peixe que vive na água, é muito difícil você verificar a água que você vive, né? Eu quero ler um trecho de um livro, um facsímile, de um livro chamado Quem é este Homem?, do Frei Mateus Rocha, que é este livro aqui, este facsímile que eu encontrei no sebo. E é um livro que foi escrito em 1970 e poucos. E este homem, Frei Mateus Rocha, ele foi um dos mentores, ele era dominicano, e ele foi um dos mentores de Frei Beto, que é um dos grandes atores políticos, nem tanto teóricos, mas mais políticos, da teologia da libertação. E eu queria ler 2 trechos do livro para você perceber, já de início, o germe da teologia da libertação, antes mesmo da sua oficialização em 1968 com a Conferência de Medellín, na Colômbia, que aconteceu o lançamento oficial, vamos dizer, da coisa. O Frei Mateus Rocha, que era dominicano, foi um dos mentores do Frei Beto, ele que na verdade radicalizou a moçada, foi ele o responsável pela criação da Juventude Estudantil Católica, e ele diz o seguinte, era um trecho do seu livro, Quem é este Homem?, falando sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: geralmente temos uma ideia de Jesus como um homem acomodado. Nós o enquadramos nos princípios de nossa moral burguesa, criticando a moral burguesa, ou nos estreitos limites da nossa espiritualidade medíocre sem grandeza,
Devendo seguir os seus passos, o cristão deve então ser um ser acomodado, sobretudo aqueles que se consagram a serviço do evangelho como religioso, no caso dele aqui. Então, você perceba aqui que ele já está usando categorias de crítica e análise marxista aqui no Brasil, muito antes da teologia da libertação entrar aqui no Brasil. E esse livro é quinta edição em 76, portanto foi escrito muito antes, né? E em outro trecho do livro, ele fala a respeito da caridade cristã. Ele diz o seguinte: façamos caridade quanto quisermos, contanto que, pela caridade, não nos dispensemos de exercer o espírito de verdade e de amor. Você fala, tudo ortodoxo, não tem erro nenhum aqui. Depois ele continua: nossas boas obras se acham corrompidas pelas más instituições. E são estas instituições que devem ser mudadas pela luta em favor da erradicação da pobreza. Então, você veja que aqui nessas duas frases está o germe da teologia da libertação, mesmo antes da sua estruturação teórica, a partir de 68, que aconteceu com Leonardo Boff, Clodovis Boff, Hugo Asman, Gutierrez, o José Comblan e tantos outros teóricos que estruturaram isto, principalmente aqui no Brasil. Então veja que ele usa categorias como que as nossas boas obras estão corrompidas pelas más instituições, ou seja, é o famoso pecado coletivo, o pecado social, ou seja, a sociedade precisa ser transformada, as instituições são a fonte do problema. Isso remonta a algumas análises de Louis Althusser, que foi um grande teórico da esquerda, depois renegado, depois que ele matou a esposa dele. E depois ele diz que essas instituições devem ser transformadas, superadas, mudadas por uma luta, esse é um termo muito caro para os marxistas, em favor da erradicação da pobreza. Este é um ponto central na teologia da libertação, mas que foi, de certa forma, extraído ali da teoria marxista clássica, da luta de classes, do confronto entre os burgueses e os proletariados. Outro texto interessante que eu quero ler é deste livro chamado A História do Marxismo no Brasil, Partidos e Movimentos após os anos 70, que é o 6º volume de uma coletânea que foi organizada principalmente por João Quartinho de Moraes, que era um comunista declarado, que tinha como um de seus objetivos transformar o exército brasileiro numa força do progressismo, uma força da esquerda, do comunismo. Graças a Deus ele não teve sucesso nisso, mas o Quartinho de Moraes tinha essa função e organizou essa série de historiadores e intelectuais marxistas para escrever esta sequência de 6 livros sobre a história do marxismo do Brasil. E eu recomendo que vocês comprem e leiam estes 6 livros, que foram escritos por marxistas, e eles contam a própria história com riqueza de detalhes, citações de livros, e confessam muitas coisas aqui, que muitas vezes a gente em pesquisas com outros livros não consegue achar. E neste artigo aqui nós temos neste livro nós temos um artigo de Michel Louis, que é um intelectual francês que pesquisou muito a relação entre o cristianismo e a política aqui no Brasil. A própria biografia do Frei Beto, que eu farei questão de citar muito nas próximas aulas, utiliza muito dos dados que o Michel Louis colheu nas suas pesquisas. E aqui num dado trecho, na página 423 do seu livro, ele fala a respeito da afinidade que supostamente existe entre o marxismo e o cristianismo, que elas têm pontos em comuns. Veja só o que ele diz aqui. E essa análise aqui, segundo ele, foi feita pelo Frei Beto. Nós vamos explicar quem ele foi mais para frente. Procurando dar conta das afinidades entre o cristianismo e o marxismo, ou na terminologia do Frei Beto, os arquétipos comuns, puxando aí um pouco de Carl Jung, Frei Beto observa que ambos, cristianismo e marxismo, segundo ele, foram fundados por profetas judeus, porque Marx era judeu. Ambos acreditavam na libertação ou na redenção através da história. Ambos se referem a um paraíso perdido, o comunismo primitivo de Marx, ou seja, antes do advento da propriedade privada e do sistema capitalista, e proclamam a sua esperança num paraíso futuro. Então, o cristianismo
prega a ideia do paraíso futuro que será implantado por Deus, mas o comunismo fala do paraíso futuro, mas implantado, coordenado pelos homens que tomam o rumo e as rédeas da história. Afinal, continua ele, o que é, Frei Beto falando, afinal, o que é o marxismo senão uma heresia judeu-cristã? Os termos são diferentes, mas ambos compartem a utopia da felicidade humana num futuro histórico. Marx chama essa plenitude de reino da liberdade e os cristãos chamam de reino de Deus. O caminho capaz de levar a essa aspiração, que não é garantida por nenhuma teoria política e nenhuma ciência histórica, é o compromisso efetivo com a luta de libertação dos oprimidos. Então, você veja aqui a necessidade constante e assim quase histérica desses teóricos da teologia da libertação de criar o que foi um termo técnico que a gente usa, né, quando analisa essa relação entre cristianismo e marxismo, é afinidade eletiva. Ou seja, você elege afinidades que podem ter um ponto de contato com as quais você vai trabalhando dialeticamente para poder costurar uma nas outras e casar esses ideais para poder, então, construir o edifício da teologia da libertação e chegar ao ponto, por exemplo, do Frei Beto dizer neste outro livro dele aqui, chamado Sinal de Contradição, que são entrevistas que Afonso Borges Filho fez com o Frei Beto. Então, o Afonso Borges Filho faz perguntas e o Frei Beto responde neste livro aqui, da editora Espaço e Tempo. Aborda uma série de questões. E tem um trecho em que o próprio Frei Beto confessa o seguinte: trabalhei muito em contato com o pessoal do Partido Comunista e depois com o pessoal da Ação Popular, que também foi um braço comunista dos jovens à época, ali a partir de 63. Após o golpe, o governo militar de 64, vinculei-me ao pessoal da ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, que era um grupo de guerrilha, que, enfim, sequestrou, por exemplo, Charles Elbrick, que era o embaixador americano aqui no Brasil, e a ALN, esse grupo terrorista, que o Frei Beto participou, inclusive como dominicano à época, esse grupo sequestrou o embaixador americano para negociar a saída da cadeia de pessoas como o Zé Dirceu, que é o grande colaborador do PT. Então ele fala que ele vinculou-se ao pessoal da Ação Libertadora Nacional, comandada por Marighella, e esteve sempre muito próximo dos companheiros comunistas. Ele declara isso na entrevista. E diz, por exemplo, que, evidentemente, o socialismo, diz Frei Beto, o socialismo para a teologia da libertação, pelo menos, nas suas bases teóricas e em muitas das suas conquistas práticas, corresponde muito mais ao projeto evangélico do que o capitalismo. Ou seja, ele fala que o socialismo é muito mais evangélico do que o capitalismo. O que ele está começando a fazer, depois ele vai discorrer o seu argumento aqui, ele está tentando fazer aquilo que é chamado tecnicamente de afinidade eletiva. Ele está elegendo pontos que podem ser, que tem uma certa afinidade, que você consegue dialeticamente acomodar esses conceitos, tirando certos problemas contraditórios, e você consegue então casar esses dois grupos, né? Então o marxismo e o cristianismo, você consegue pegar essas correntes grandes de pensamento, chocá-las e então costurá-las através dessa seleção de afinidades para construir então o edifício da teologia da libertação, que teve um sucesso monumental. E esse sucesso foi tão monumental que chegou ao ponto, por exemplo, do Frei Beto, num livro chamado Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, em que o Frei Beto, neste livro, em que ele relata várias viagens que ele fez aos mundos socialistas, ele fez viagem a Nicarágua, a China, a Rússia, a Cuba várias vezes, ele fez viagens, por exemplo, ao Chile, ele ajudou em revoluções, viagens ao Uruguai e tantos outros países. Neste livro, Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, que é um livro mais recente de Frei Beto, um livro grosso, vermelho, neste livro ele relata um caso em que ele levou a Cuba para apresentar a Fidel Castro o então bispo na época, parece que em 84, Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga era o bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, que é a maior prelazia do Brasil,
E ele apresentou Fidel Castro a Dom Pedro Casaldáliga. Os dois tiveram uma conversa e neste livro, num dos capítulos, Frei Beto relata esta conversa que Pedro Casaldáliga teve com Fidel Castro. E o Frei Beto foi um dos responsáveis por levar a teologia da libertação para Fidel Castro. Porque Fidel Castro sempre foi um socialista, um comunista da linha leninista, ou seja, da linha da Revolução Armada, da tomada do poder pela Revolução Armada forçada e não espontânea, como Marx imaginava que iria acontecer. Isso nós vamos ver mais para frente também. Mas, e também não era adepto do marxismo cultural. Fidel sempre foi um leninista. Só que depois que ele conheceu as ideias da teologia da libertação, muito bem apresentadas por Frei Beto, o Fidel Castro confessou a Dom Pedro Casaldáliga nessa conversa, que está relatada no livro do Frei Beto, o seguinte, foi em 85 o caso. Fidel Castro disse ao Dom Pedro Casaldáliga, ao bispo, abre aspas, a teologia da libertação é mais importante que o marxismo para a Revolução Latino-Americana. Eu vou repetir a frase. A teologia da libertação é mais importante do que o marxismo para a Revolução Latino-Americana. Ou seja, o Fidel Castro percebeu o potencial revolucionário dessa junção entre uma corrente político-filosófica revolucionária, que é o marxismo, com a estrutura da Igreja Católica e toda a sua força, que ela existe, a sua força popular, a força individual que a Igreja Católica exerce, e na qual as pessoas participam, a hierarquia e o laicato. Ele percebeu esse potencial revolucionário e então resolveu também começar a fazer parte desse movimento a partir dos anos 80. E aqui nós temos a confissão de um revolucionário que era Fidel Castro, que tinha conexões diretas com os revolucionários russos. Nós temos que lembrar que em 1985 o Muro de Berlim ainda não tinha caído, a União Soviética ainda existia, e portanto existia ainda essa conexão muito forte com Cuba e Moscou, e nós entraremos, quando formos falar da origem da teologia da libertação, nós vamos constatar por uma série de fatos, testemunhos, que a teologia da libertação, na forma como nós a conhecemos após 1968, ela foi germinada dentro do Serviço Secreto Russo na KGB, e isso está num livro que nós vamos citar depois diretamente, que é o livro Desinformação, do general Ion Mihai Pachepa, e nós temos informações de outros testemunhos dos próprios marxistas da conexão dos teóricos da libertação com, por exemplo, a Escola de Frankfurt, que é parte do marxismo cultural. Então, não é uma simples semelhança ou afinidade de ideias entre o marxismo cultural e a teologia da libertação. A teologia da libertação nasceu diretamente do marxismo cultural e da estrutura política do movimento revolucionário comunista nos anos 60. Então, neste curso, eu quero focar muito mais nos fatos e nos acontecimentos e nos agentes teóricos que propagaram a teologia da libertação, do que fazer um serviço que já foi feito, que é mostrar que a teologia da libertação é um erro doutrinário, é um erro teológico, ela perverte a fé, ela faz mal às pessoas e ela não conduz a Deus e a santidade. Então, o meu foco não vai ser combatê-la teoricamente, porque isso já foi feito pela Igreja. Foi feito por João Paulo II, foi feito pelo Ratzinger. O próprio Papa Francisco, que muitas pessoas ficam dizendo que ele é um comunista, que isso, que aquilo, o próprio Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, no primeiro ano do seu pontificado, na Jornada Mundial da Juventude, ele fez uma reunião no centro-oeste, se eu não me engano, do Brasil, com o pessoal do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que é um filão importante da teologia da libertação no Brasil e na América Latina e Caribe. Ele fez essa reunião com uma série de bispos, nós temos vídeo disso, os documentos oficiais do Vaticano que mostram, que nos documentam o discurso do Papa Francisco neste dia. E o Papa Francisco disse que uma das tentações da Igreja latino-americana é usar categorizações marxistas. Ele disse que isso é uma tentação ideologizante. Essa é uma expressão que o Papa Francisco usou, falando da Igreja latino-americana, que ela tem essa tentação
de usar categorias marxistas o tempo inteiro e que isso pode prejudicar a fé e o discipulado da igreja brasileira. Então, o que nós temos que nos ater neste curso, e este é o foco que eu quero que você preste atenção, tome nota, o nome dos livros e tudo que eu citar para vocês, é o seguinte: é mais importante neste momento nós focarmos em quem foi que pensou a ideia, focarmos em como esta ideia foi concebida, qual é o propósito dela. Nós temos que pensar como esta ideia foi difundida, quem difundiu essas ideias, quais os objetivos daí brasileiros, aonde essas pessoas foram estudar, com quem elas conversavam, quais eram as suas conexões políticas fora deste âmbito eclesiástico, e depois as ações que se desdobraram, os grupos que elas fundaram, as organizações das quais elas participaram, qual era o discurso que elas diziam e qual era a ação real que elas realizavam por trás disso. Tudo isso nós temos documentado e com alguma paciência nós iremos mostrar nesse curso como tudo isso se desenhou. Então, essa primeira aula serve para a gente ter somente uma noção geral do que será tratado, perceber a dimensão do problema, porque eu citarei muito o Frei Beto, ele é uma figura importante por algumas razões. Ele foi a pessoa que estruturou em 75, logo após 73, quando ele tinha saído da cadeia, preso pelo governo militar. Em 75 ele estruturou as comunidades eclesiais de base e fez o primeiro intereclesial das comunidades eclesiais de base em Vitória, no estado do Espírito Santo. E a partir dali, em poucos anos, ele fundou, pasmem, mais de 100 mil SEBs, comunidades eclesiais de base, que podem ser comunidades pequenas, de 5, 10 pessoas, mas tinham 100 mil delas espalhadas pelo Brasil. Então isso era uma força muito grande, uma força política social muito grande dentro do Brasil. Nós temos que imaginar, por exemplo, que a CNBB, por exemplo, é corresponsável pela fundação do MST. Isso parece um escândalo falar isso, mas a Conferência Nacional dos Bispos, que foi fundada em 52, lá pelos anos 70, ela criou uma coisa chamada Pastoral da Terra, que é parte da CNBB até hoje. E a Pastoral da Terra, admitidamente, com documentos e tudo mais, é reconhecidamente a criadora do movimento dos trabalhadores sem terra, que é o movimento revolucionário de luta armada, né? O próprio João Pedro Stedley, que é o ideólogo hoje do MST, admite isso, que ele fazia parte do movimento da Pastoral da Terra, em que ele entrou pro movimento do Sem Terra a partir da Pastoral da Terra. Então, o Frei Beto, ele ajudou a fundar, inclusive, o MST. Nos anos 80, ele fundou o PT junto com o Lula. Eles tiraram a ideia Partido dos Trabalhadores. Este nome nasceu da boca de um homem chamado Frei Tito, que foi perseguido e torturado pelo regime militar. Isso, de fato, aconteceu, pelo Fleury, que era um militar. E ele depois foi para a França e lá ele acabou se matando. Mas Frei Tito disse, isso está num relato neste livro aqui, chamado A Mosca Azul, Reflexões sobre o Poder, do Frei Beto. Neste pequeno livro aqui, Frei Beto escreveu depois que ele saiu do governo do Lula. Ele conta aqui algumas coisas a respeito da teologia da libertação, de como a coisa aconteceu, alguns diálogos que ele tinha dentro do poder, alguma relação dele com os políticos, inclusive com Fernando Henrique. Ele fala aqui neste livro de um relato que Frei Tito deu a ele, falando da necessidade de se fundar um Partido dos Trabalhadores. Isso aqui está na página 55. E ele diz o seguinte: a militância popular haveria de criar sua primeira ferramenta política. Em 73, um ano antes da sua morte em consequência das torturas, Frei Beto se matou depois da França, traumatizado das torturas, dizem eles. Frei Tito de Alencar Lima, diz Frei Beto, escreveu no exílio, abre aspas, o que é principal hoje? Construir uma frente democrática, dar às lutas das massas o caráter principal e primordial desta etapa. Qual a finalidade? Unir o povo e os patriotas em geral. O objetivo da luta das massas, criar uma consciência política e uma consciência de classe. Isso aqui é um marxismo puro. Dando destaque à construção a longo prazo, diz ele, de um Partido dos Trabalhadores. Isso em 73. O Partido dos Trabalhadores do PT seria fundado somente nos anos 80, no começo dos anos 80. Então, a ideia da criação do Partido dos Trabalhadores, o nome foi pensado pelo Frei Tito, que era um dominicano, amigo de Frei Beto lá de Belo Horizonte, que depois foram a São Paulo.
fazer guerrilha armada. Então, Frei Beto pegou essa ideia e, junto com o Lula, em 80, fundou o Partido dos Trabalhadores. E, obviamente, isso tudo apoiado e movimentado com as comunidades eclesiais de base, com os movimentos sociais, com os sindicatos e com outros partidos políticos. Frei Beto também foi a pessoa que teve a ideia de criar uma coisa chamada Foro de São Paulo, que depois nós iremos também explicar o que é isso, que foi uma organização latino-americana criada nos anos 90 para realizar aqui na América Latina aquilo que tinha dado, vamos dizer, entre aspas, errado na União Soviética. Então o Muro de Berlim foi posto um fim nele, ele caiu no final de 89, e já nos anos 90, o Foro de São Paulo, então, reuniu todas as esquerdas da América Latina com essa ideia de criar a União Soviética da América Latina, de unir toda a América Latina numa grande União Soviética dos países aqui e fazer uma renovação do comunismo no mundo aqui. Um projeto que daí Frei Beto passou para Lula, Lula dividiu essa ideia com Fidel Castro e eles tornaram então essa ideia realidade em 1990. Isso foi responsável pela eleição de tantos presidentes no Brasil, como, por exemplo, o Mujica, o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, o Lula, a Dilma, a Kirchner e tantos outros que foram eleitos, o Daniel Ortega, o Zelaya e tantos outros. Então, o Frei Beto é uma pessoa muito, porque inclusive trabalhou no governo do Lula, ele foi um dos idealizadores do programa Fome Zero, de instituir isso no governo Lula. Quem teve essa ideia foi Frei Beto. E ele, inclusive, vamos atualizar um pouco mais as datas, sair ali dos anos 80 e anos 2000, agora, no ano de 2018, em janeiro do ano de 2018, ele também foi o mentor intelectual e organizador do 14º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu em Londrina, cidade na qual eu moro, e eu presenciei este evento e pude ali constatar toda a politização excessiva e o uso das massas para movimentação e articulação política, fazendo moções públicas aprovadas por todos os 3.000 delegados das comunidades eclesiais de base, movendo moções, por exemplo, pedindo o controle do judiciário, manifestando-se contra a prisão de Lula, que na época estava acontecendo o julgamento dele em segunda instância no Tribunal Regional Federal, TRF4, lá em Porto Alegre, manifestando-se, por exemplo, contra o juiz Sérgio Moro, contra a Lava Jato, enfim, dizendo que eleições sem o Lula em 2018 eram fraude, e toda espécie de manifestação do progressismo da esquerda dentro da Igreja Católica, e aquilo teve uma série de desdobramentos. Então, Frei Beto não é um grande intelectual da esquerda, isso é reconhecido pela própria esquerda da teologia da libertação na Igreja, mas ele é um grande articulador político. Ele aprendeu essas articulações quando ele fez, por exemplo, ele era escoteiro, ele participou da Juventude Estudantil Católica, da Juventude Universitária Católica. Frei Beto participou da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e ele então conseguiu um treinamento de articulação política muito grande. Ele era inclusive um grande articulador político e está atuante. Então, ele será um personagem muito importante nessa história. Ele, de certo modo, quando nós entrarmos na teologia da libertação aqui no Brasil, ele será uma espécie de coluna vertebral, porque a história dele acaba se confundindo com a história da teologia da libertação aqui no Brasil, porque ele nasce mais ou menos no período em que alguns padres comunistas franceses trazem as ideias revolucionárias para os conventos, principalmente dominicanos, em Belo Horizonte e São Paulo. Então, essa é uma aula introdutória para este tema, que nós iremos abordar agora com mais afinco, e nós então, a partir da próxima aula, começaremos a tratar especificamente do marxismo cultural, e depois que nós conseguirmos compreender como funciona, quais são os métodos, eu vou dar inclusive o passo a passo, tanto da Escola de Frankfurt quanto da linha de Antônio Gramsci, como são as técnicas de tomada do poder através da Revolução Cultural. E aí nós veremos isso, como isso é aplicado e foi aplicado pela teologia da libertação na Igreja Católica. E depois, ao final, nós daremos algumas saídas, ao final do curso, algumas saídas para esse problema, saídas práticas, né? Porque as saídas teóricas já estão dadas, muito bem dadas, inclusive, pela Igreja, pelo São João Paulo II e pelo nosso queridíssimo Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI.